A maioria das pessoas acredita que perde o controle quando explode, quando fala demais, ou quando passa dos limites. Mas a verdade é que o controle costuma ser perdido bem antes disso, de forma muito mais silenciosa. Ele se perde no momento em que você reage no impulso, se defende sem pensar, e responde no tempo do outro. Parece proteção, firmeza e necessidade. Mas, na prática, é apenas uma reação automática que entrega o comando da sua mente para qualquer estímulo externo. Quando isso acontece, você ainda está calmo por fora, mas já não está mais no controle por dentro. No dia a dia, quase ninguém percebe o momento exato em que deixa de escolher e começa a reagir. Uma palavra atravessada, um comentário fora de tom, uma crítica leve ou até um olhar já são suficientes para mudar o estado interno. A mente entra em alerta, o corpo responde, e a ação vem rápido demais. Tudo isso acontece antes de qualquer reflexão real. O problema não é sentir emoções, isso é natural. O problema é quando essas emoções passam a decidir sozinhas como você vai agir, falar ou se posicionar. O estoicismo observa esse padrão com muita clareza. Ele não propõe eliminar sentimentos, nem virar alguém frio ou distante do mundo. Pelo contrário. Ele aponta para algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Perceber o instante em que a reação começa a se formar. Quando esse instante não é notado, a pessoa passa o dia inteiro reagindo ao ambiente, às pessoas e às situações. Cada estímulo vira um comando. Cada provocação vira uma resposta. E pouco a pouco, a sensação de autonomia vai sendo substituída por cansaço. Com o tempo, esse modo automático de reagir cobra um preço. Pequenas situações ganham um peso exagerado. Discussões se prolongam sem necessidade. Palavras ditas no impulso geram arrependimento depois. A pessoa sente que está sempre resolvendo algo, mas nunca se sente em paz. É justamente esse desgaste que quase ninguém associa à perda de controle. Por isso hoje vamos falar sobre onde a reação começa, como ela se repete, e o que muda quando você aprende a não reagir imediatamente a tudo o que acontece ao seu redor. Quando alguém é atacado verbalmente, a reação mais comum é se defender. A resposta surge rápido, quase sem filtro. A pessoa sente o golpe, fica tensa por dentro e tenta se proteger com palavras, explicações, ou ataques de volta. Tudo acontece em segundos. Nesse momento, a mente não está escolhendo com calma. Ela apenas reage para aliviar o desconforto. E é justamente aí que o controle começa a escapar, não porque a pessoa é fraca, mas porque foi puxada para um jogo que não escolheu jogar. Muita gente acredita que se defender é sempre sinal de força. Mas na prática, muitas defesas nascem do impulso, não da consciência. Quem ataca passa a comandar o ritmo da conversa, o clima emocional e até o comportamento do outro. A pessoa reage no tempo do ataque, não no próprio tempo. E quando isso acontece, a situação deixa de ser externa e vira interna. O conflito já não está mais nas palavras do outro, mas na agitação que se instalou por dentro. Epíteto dizia que não são os ataques, as palavras ou as provocações que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. Um ataque verbal não carrega poder por si só. Ele só ganha peso quando encontra uma reação emocional imediata. Mas quando essa ideia é realmente entendida, algo muda. A pessoa começa a perceber que não precisa responder tudo, nem se justificar o tempo todo. O ataque deixa de soar como ameaça e passa a ser visto como expressão do outro. Domínio interior não é ficar calado por medo, nem fingir que nada afeta. É escolher não reagir automaticamente. É criar um pequeno espaço entre o que acontece fora e o que acontece dentro. Quando esse espaço surge, a defesa deixa de ser urgente. O ataque perde força porque não encontra resistência emocional. E é nesse momento que o controle começa a voltar, não como vitória sobre o outro, mas como retomada de si mesmo. Depois do ataque inicial, o que costuma manter o conflito vivo não é o que foi dito, mas a pressa em responder. A pessoa sente que precisa reagir logo, esclarecer, se explicar ou devolver na mesma moeda.
Existe uma sensação interna de urgência, como se ficar em silêncio por alguns segundos fosse sinal de fraqueza. Essa pressa emocional cria respostas mal pensadas, que geralmente pioram a situação. O problema não é falar, mas falar antes de entender o que realmente está acontecendo. A pressa faz com que a mente confunda a reação com solução. Quanto mais rápido alguém responde, mais sente que está fazendo algo. Mas agir rápido nem sempre significa agir bem. Muitas vezes, a resposta impulsiva só alimenta o conflito e prolonga o desgaste emocional. A pessoa sai da conversa se sentindo cansada, confusa ou arrependida, sem entender exatamente onde perdeu o controle. Isso acontece porque a decisão foi tomada para aliviar a tensão do momento, não para resolver a situação. Sêneca alertava que grande parte do sofrimento humano nasce da antecipação e da ansiedade diante do que ainda nem aconteceu. Quando alguém reage com pressa, costuma estar mais preocupado com o medo do que pode acontecer do que com o que está acontecendo de fato. A resposta vem carregada de suposições, interpretações e inseguranças. Em vez de lidar com a realidade, a pessoa reage a cenários que criou na própria mente. E isso quase nunca leva a bons resultados. Quando a pressa diminui, a clareza aumenta. Criar um intervalo antes de responder muda completamente a qualidade da decisão. Não se trata de engolir emoções ou fingir calma, mas de não deixar que a ansiedade decida sozinha. Quando a resposta não vem imediatamente, o conflito perde intensidade. A pessoa passa a escolher melhor o que dizer, ou até percebe que não precisa dizer nada. E mais uma vez, o controle começa a voltar não pela força, mas pela pausa consciente. Grande parte do desgaste emocional das pessoas vem da tentativa constante de controlar o que não depende delas. Opiniões alheias, comportamentos dos outros, decisões externas, imprevistos do dia a dia. A mente insiste em lutar contra essas coisas, como se fosse possível organizar o mundo inteiro a partir da própria vontade. Esse esforço contínuo cansa, frustra e cria a sensação de que nunca há paz. O problema não é se importar, mas insistir em controlar o incontrolável. Quando alguém tenta controlar o que não está ao seu alcance, acaba se sentindo sempre em desvantagem. Qualquer mudança externa vira ameaça. Qualquer opinião contrária vira ataque. A pessoa vive em estado de alerta, reagindo a tudo o tempo todo. Isso cria um desgaste silencioso, que muitas vezes é confundido com personalidade forte ou senso de responsabilidade. Mas na prática, é apenas exaustão emocional causada por batalhas que não podem ser vencidas. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade começa quando se entende claramente o que depende de nós e o que não depende. Pensamentos, atitudes e escolhas internas estão sob nosso comando. Já o comportamento dos outros, o passado e muitos acontecimentos externos não estão. Quando essa distinção é ignorada, a pessoa gasta energia tentando corrigir o mundo. Quando é aceita, a energia começa a ser usada de forma mais inteligente, voltada para dentro. Aceitar limites não é desistir da vida nem se tornar indiferente. É parar de gastar força onde não há retorno. Quando o foco muda do controle externo para o domínio interno, as reações diminuem. A mente fica mais estável, o conflito perde espaço, e pouco a pouco, surge uma sensação rara hoje em dia: leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a pessoa parou de lutar contra o que nunca esteve sob seu controle. O maior conflito não está nas pessoas, nas palavras ou nas situações externas. Ele começa dentro. Toda vez que você reage no impulso, se apressa para responder ou tenta controlar o que não depende de você, algo simples acontece. Sua energia se desloca para fora. E quanto mais isso se repete, mais cansado você fica. Não porque a vida é pesada, mas porque você passa o tempo inteiro lutando contra estímulos. O estoicismo propõe um caminho diferente, e ele não tem nada de passivo. Ele começa com uma pergunta silenciosa: isso realmente depende de mim? Quando a resposta é não, insistir só gera desgaste. Quando a resposta é sim, agir com calma faz toda a diferença.
Esse tipo de clareza não elimina problemas, mas impede que eles tomem conta da sua mente. Aos poucos, você deixa de viver em alerta constante, e passa a escolher melhor onde colocar sua atenção. Dominar a si mesmo não significa vencer discussões, provar pontos, ou sair por cima. Significa não se deixar arrastar por tudo o que acontece. Significa perceber quando a reação está prestes a assumir o comando, e interromper esse movimento. Esse intervalo, mesmo pequeno, muda tudo. Ele devolve lucidez, presença e controle. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora deixo aqui um questionamento. Em quais situações você reage antes de pensar? Quando a pressa em responder te faz dizer ou fazer coisas que depois pesam? E quantas vezes você tenta controlar pessoas ou situações que claramente não dependem de você? Escreva nos comentários qual desses pontos mais chamou sua atenção. Reconhecer onde a reação começa é o primeiro passo para aplicar o estoicismo de forma prática, transformando impulso em clareza, e desgaste em domínio interior.